Bom dia, você já pensou sobre a situação do ensino brasileiro e o que milhares de crianças estão fazendo e aprendendo na escola hoje? Visitamos escolas de diversas cidades com diferentes focos de ensino e conversamos com alguns educadores. A ODS 4 diz que há o objetivo de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E a coordenadora Jaqueline, da Escola Municipal José Leme, de Itupeva, pode nos explicar sobre. E como você faz para que todos os alunos se sintam incluídos na sala de aula? Porque às vezes a criança principalmente, às vezes ela vê algum grupinho, ela não se sente muito incluída. Como isso funciona? Então, a gente tem através de muitas coisas em sala de aula, principalmente sendo exemplos, né? A gente primeiro tem que ser o exemplo da criança. Muitas, assim, a gente utiliza muito, eu falo, muita filosofia, muita psicologia dentro da sala de aula. Por mais que a gente é uma professora, a gente tem que utilizar tudo isso. A gente sempre trabalha em sala de aula em grupos, né? Muitas vezes tem criança que não gosta, eu quero só sentar com a minha coleguinha, isso é normal, mas o que a gente tem que fazer a primeira coisa, dialogar com elas, explicar, porque precisamos que todo mundo esteja incluído. Às vezes a gente tem muitas crianças aqui, que é criança que às vezes não consegue ler e escrever, junto com crianças que já estão mais avançadas. Então, a gente tenta fazer com que aquelas crianças que estão mais avançadas tenham um olhar de empatia por aquele, mas não de dó, né? Mas que venha a ter assim, eu vou ajudar esse meu colega, né? Então, é algo assim, dentro da sala de aula você sempre tem que trazer tudo, uma bagagem com coisas boas, com qualidades, eu falo para eles, dentro da sala de aula nunca entra coisa ruim, sempre entra amor, carinho, respeito, então tem que entrar tudo isso. Então, é uma coisa que você vai fazendo isso diariamente, para que toda criança que está ali dentro se sinta incluída. Às vezes, quando a gente fala de inclusão, às vezes a gente pensa só na criança com necessidade especial, mas não é, todos nós somos, né? E aí, quando a gente fala de inclusão, quando chega uma criança com inclusão, é interessante, antes da criança entrar, a gente conversar com as outras crianças. E eles acabam tendo um olhar, porque criança é muito pura. E se você coloca coisas boas na criança, ela traz com ela. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai querer trazer coisa boa para essa criança. Então, ela começa a incluir. Então, quem tem um fio condutor é o professor. Se as crianças percebem que ele sabe incluir todo mundo, as crianças amam, as crianças respeitam, as crianças querem ajudar, até brigam para querer ficar, né? Porque é isso. E como você envolve os pais no processo educacional? Porque tem pai que é um pouco distante às vezes, tem pai que não é tão engajado. Como você faz para tentar trazer pelo menos a maioria para o processo do dia a dia na escola? A gente fala que a escola é uma extensão da casa, né? Então, o que a gente procura sempre fazer? Tá sempre em ligação com o pai. Primeiro dia de aula, a gente vai fazer uma reunião de pais, a gente tem que trazer o pai para nós. Para quê? Para que o pai se sinta confortável, porque muitas vezes os pais não querem vir na escola, porque eles acham que a professora vai brigar comigo, vai pegar no meu pé, porque eles pensam diversas coisas, e isso é natural, é normal. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que fazer, como eu falo que a escola é a extensão da casa, a gente tem que fazer com que o pai se sinta à vontade e se sinta seguro que seu filho está aqui. Então vai ter aquele que mesmo assim você não vai conseguir conquistar de primeiro. Mas o que você vai fazer? Você vai chamando. Aí você vem, vem um dia pra gente conversar, daí você vai chamando. E você vai mostrando pro pai que ele precisa de segurança. E que a escola não tá aqui para julgar, a escola tá aqui para ajudar. Então a parceria da família junto com a escola é fundamental. Então é um trabalho de formiguinha. Então
Então, o primeiro dia a gente faz, aí chama, o pai não vem, depois aí a gente chama novamente, a gente vai falando, vem conversar, porque muitas vezes eles ficam com medo de vir e querer escutar coisas ruins. Então, o que a gente faz? Hoje a gente não faz mais isso para que eles escutem coisas ruins, a gente traz também para que eles escutem coisas boas, porque às vezes a gente tem aquele aluno que é excelente e o pai e a mãe a gente não chama só aquele que tem que às vezes dar um problema. Não, vamos chamar aquele também que é excelente, porque o pai e a mãe precisam escutar, precisam saber que esse aluno é muito bom. Aí a gente tenta dessa forma. E qual é a importância da criatividade e do estímulo à imaginação no processo de aprendizagem dos alunos? Ela é muito importante desde quando eu falo assim, estímulos, né? Desde quando o bebê está na barriga. Ele é muito importante para que a criança desenvolva, só que a gente precisa criar isso com a criança. Então, por exemplo, no jardinzinho, quando a gente pega o jardim, a gente pensa que o jardim é só brincar, mas o brincar deles tem tanta coisa que desenvolve para quando eles chegam no 5º ano, eles já desenvolveu a criatividade que eles precisam, a autonomia, para que eles não fiquem dependendo de outra pessoa para fazer algo para eles. Então, assim, ela é assim, um carro-chefe. Então, ela tem que começar realmente dos estímulos, desde quando está lá na barriga, nasceu, tá bebezinho, estimular, porque a criança estimulando isso, a criatividade, ela vai alto. E acompanha até a vida adulta, né? Acompanha até a vida adulta. E se a gente não estimular isso, na vida adulta a criança sofre. Sim. Entendeu? Então a criança, o adulto ele já sofre porque daí ele não consegue. Ele precisa ter um pensamento ali na hora que ele não consegue ter porque ele já não foi desenvolvido para isso. E como você faz para focar no desenvolvimento individual de cada aluno? Porque às vezes na sala de aula é muitos alunos, né? E é um pouco difícil, porque sempre tem um que precisa mais de atenção, às vezes ter mais dificuldade. Porém, o que também tá ali, que é o melhor, ele também precisa de atenção para isso não acontecer com eles. Então, assim, realmente, a gente hoje, pós-pandemia, a gente tem muitos alunos que têm essa dificuldade. Então, o que foi necessário? A gente fazer adaptações, porque daí o aluno não se sente que ele está sendo excluído. Porque antes, a gente pegava uma atividade aleatória e dava para aquela criança. Só que a gente estava excluindo a criança. Então, o que a gente faz? A gente tenta adaptar aquela atividade que é um pouco mais complexa, a gente tenta facilitar para aquele outro aluno. Essas tanto positivas quanto negativas, você conseguiu notar no novo ensino médio, que querendo ou não também afetou o Fundamental 2. Eu acho que a mudança foi mais no médio, né? Afetou mais o médio. Eu não dou aula para o ensino médio há anos, né? Eu estou 20 e poucos anos no fundamental. Então eu não tenho muita bagagem para falar do médio, embora a gente saiba, lógico, porque né, a gente é professora, né? Mas eu vou falar mais focada no fundamental. No fundamental não chegou a ser tão assim sofrível, né? A mudança quanto no médio, porque no médio eles acabaram perdendo algumas matérias, né? Então teve um probleminha aí focado no médio. No fundamental, o que eu posso dizer? Teve um ganho, né? Eles não perderam nenhuma disciplina, eu não perdi nenhuma aula de português, matemática não perdeu aula, nenhuma disciplina, né, da grade perdeu. E teve a inserção dessas matérias do Inova, né? Do projeto de vida, eletivas e tecnologia. Então, assim, eu vejo como se for eu já dei aula, inclusive, né, logo no primeiro ano que entrou a matéria de projeto de vida e eletivas, eu peguei. Então, é uma matéria interessante, mas ela tem que ser levada a sério, não sei se vocês estão entendendo, né? Eu acho que quando o professor enxerga, né, a importância que tem aquilo na vida do aluno e faz o aluno perceber, eu acho que pode ser vantajoso sim. Mas no fundamental, o grande lucro foi que não perdeu nenhuma matéria da grade, porque aí eu acho que é complicado. Porque eu tenho 6 aulas de português, parece muito, não é, né? Porque a gente tem que dar conta de várias frentes, né, dentro da disciplina. Matemática, então, nem se fala. História, geografia. Então, não teve essa perda, né, no fundamental.
Como você acha que a escola e os professores deveriam lidar com um aluno que tem dificuldade na sala de aula, ou então que tem problemas psicológicos, ou que tem problemas até mesmo em casa? Eu acho que esse aluno tem que ser tratado com um olhar diferenciado, né? Porque ou ele acaba atrapalhando a aula, ou ele acaba sendo deixado num canto e continua ali com o problema dele, né? Ou ele é sempre colocado para fora, levar uma advertência, uma suspensão, e o problema não é nunca resolvido, acaba piorando, eu acredito. Então eu acho que tem que ter uma rede de apoio, né? Eu acho que o professor em si não dá conta, porque em sala de aula você não dá conta de dar aula e lidar com um problema emocional, psicológico e até determinadas aprendizagens que o aluno já traz lá do Fundamental 1. A gente não tem como suprir tudo isso em 45 minutos de aula. Então tem que ter uma grande rede de apoio aí que envolve a gestão escolar, que envolve acho que psicólogos. Nós temos a sala de AE, que é a de educação especial, o aluno que já é laudado, né? O aluno que tem um laudo já médico, que ele tem algum problema, ele é atendido também pelas pedagogas, que também ajuda bastante. Você considera o ensino atual e os professores de boa qualidade no geral? Olha, eu vou falar da minha bolha, né? A minha bolha é aqui Bispo, eu considero sim. Eu acho que aqui a gente tem um grupo assim muito coeso, muito fechado, é uma equipe muito boa, a gente está sempre tentando fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, mas aqui a gente leva muito a sério mesmo a educação. Então eu acho que aqui na minha bolinha aqui tá funcionando sim, com todas as dificuldades, que são muitas, mas tem qualidade aqui sim, tanto dos professores quanto da escola. Você acha que o comportamento dos alunos, entre eles mesmos e entre os professores, é bom ou você acha que podia melhorar? Não, é péssimo. Eu vejo hoje péssimo esse comportamento. Muita agressividade, nós vamos até começar agora um projeto de bullying, porque parece que isso roda e não sai do lugar, piorando, eles se tratam mal, eles se ofendem, eles se agridem. E quanto aos professores também, tem professores assim que eles se ofendem, que eles tratam assim muito mal mesmo, então eu acho que não tá bom não. E depois da pandemia me piorou muito, eu senti isso, que eles voltaram assim muito emocionalmente instáveis. E como que você acha que poderia melhorar esse comportamento? Eu acho que sempre fazendo assim, eu acho que não tem como fugir, né? Eu não acredito na punição. Eu acho que a punição por si só não muda nada, eles continuam, eu acho que tem que ser conscientização, conversar, sentar, conversar, mas o ideal seria parceria escola-família, né? Quando tem essa parceria escola-família, funciona. Você acha que a educação decaiu nos últimos tempos, tanto no quesito dos alunos, tanto no quesito da grade? Eu acho que decaiu sim, porque a aula que eu conseguia dar no seu tempo, né? Porque eu fui professora dessa moça que é ao meu lado e dessa que está filmando. Pode falar isso? Quando eu dei aula para vocês, por exemplo, a aula fluía melhor, porque apesar das brincadeiras, tudo, tinha aquele momento que sabia, né? Agora hoje não, hoje parece que eles não querem, né? Que a gente perde silêncio e eles não querem, eles querem brincar, conversar, mexer em celular e eles não querem aprender, a impressão é essa. Se a gente for ver, parece que você está dando aula assim para 4 alunos, nesse monte de carteira aqui, 4 alunos são aqueles que estão ali colinho, você percebe que querem aprender. Então eu acho que decaiu sim, está cada dia mais difícil chegar neles, eles não estão querendo. O que você acha sobre a estrutura da escola e o material didático que o governo oferece? A estrutura da escola, né, vou falar da minha bolha novamente, né, do Bispo é muito boa. A gente tem uma gestão aqui muito focada em suprir tudo aquilo que a gente precisa. Então, os recursos a gente tem, nós temos TVs na sala de aula, a gente tem notebook, tablets para trazer. Os recursos assim são bem bacanas mesmo. Qual que era a outra pergunta? O material didático. Material didático. O governo manda o material didático, que é o livro Aprender Sempre, com o currículo em ação. Eu trabalho com eles, porque como o governo manda, eu sou uma professora da escola pública, eu tenho que seguir, né, o material, porém eu estou sempre complementando com alguma coisa. Eu ainda acho que falta um pouquinho, ele passa assim aquela superficial, né? Eu dou sempre eu falo que eu recheio, né? Eu falo que é o esqueleto da aula e eu vou recheando com coisas para complementar, porque eu acho que é para melhorar ainda mais a aprendizagem. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, até o momento, olhamos para o lado positivo. Mas o que se pode fazer quando não se tem escola? Conversaremos agora sobre a escola que desabou em Agudos. Olá, eu sou a Giovana.
Eu estou na cidade de Agudos, São Paulo, e eu estou na antiga escola de Napa que desabou em 2018. Eu estou com o vereador Cucão para poder falar um pouco mais sobre a ODS que a gente escolheu, que é a ODS da educação. Primeira pergunta é: como foi saber que a escola da sua cidade sofreu com a estrutura escolar? Boa tarde a todos, meu nome é Cucão, sou vereador aqui no município de Agudos já por 3 mandatos. E eu era vereador em 2018, dia 18 de abril de 2018, quando tivemos desabamento de uma parte do telhado aqui da escola de Napa, onde feriu 20 pessoas, dentro delas 16 crianças, 3 professores e um funcionário. Foi muito triste, né? A gente sabe que no Brasil o investimento na educação, por mais que tenha suas obrigações federais pela questão da lei de responsabilidade fiscal, aplicar 25% do que arrecada no município na parte escolar, a gente teve um problema onde a estrutura do telhado desabou e levou 20 pessoas a se machucarem, né? A gente ficou muito triste com esse episódio. No ano que desabou, no ano anterior tinha sido feita uma reforma desse telhado e um pouco antes dela estar em funcionamento, ela tinha sido desativada porque tinha muito problema com pombos aqui, então tinha contaminação física, química e biológica no estabelecimento. Foi feita uma limpeza, mas algum tempo depois da sua reativação, ela teve esse desabamento. Então, houve toda uma apuração policial, teve uma comissão especial de inquérito referente ao acidente que ocorreu. Não houve culpados, né? O problema foi, numa das vigas teve seu comprometimento, ela teve uma umidade que acabou comprometendo toda a resistência da madeira, onde em efeito cascata caiu todo o telhado em cima das crianças e dos professores. O que o senhor faria para melhorar a estrutura da escola? A gente só consegue melhorar a estrutura da escola com investimento, né? Então precisa ter um pouco mais de investimento na educação, qualidade, melhorar a qualificação dos professores, sempre está dando oportunidade deles estarem fazendo reciclagem, melhorar o investimento também em materiais didáticos para as crianças. Então, enquanto não tiver investimento, melhorar esses investimentos, valorizar os professores, que hoje a gente vê que o país tem uma política de não valorização dos profissionais da parte do magistério. Precisava ser revertido isso, porque um país que se preza precisa ter maior investimento na parte do magistério, e sem esse investimento não vai ser possível ter uma melhoria. O senhor acha que é necessário um bom lugar de ensino para os jovens e crianças? Lógico. A estrutura física, né? Salas de aula com estrutura tanto térmica quanto visual, isso facilita o aprendizado das crianças, né? Mais investimento em materiais didáticos. Hoje a tecnologia muito presente na vida de todas as pessoas, facilitariam. Então tudo precisa ter investimento para que chegue melhor esse ensino às crianças. A educação tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, porém um dos menos valorizados. Sempre em alta, mas nunca realmente gerando mudanças. Educadores têm tido mais dificuldades em criar ensinos de qualidade, pela falta de estrutura concedida pelo governo, sendo assim gerando adultos escassos de sabedoria, afetando diretamente a sua falta de competência para o mercado de trabalho, criando ainda mais desigualdade no futuro. É preciso mudar o hoje para ver resultados no amanhã.